O programa a seguir tem classificação indicativa livre. To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree. A premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts. You've listened to the testimony. You've had the law read to you and interpreted as it applies in this case. It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy. One man is dead. Another man's life is at stake. If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused, a reasonable doubt, then you must bring me a verdict of not guilty. Now, if, however, there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty. However you decide, your verdict must be unanimous. In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy. The death sentence is mandatory in this case. You're faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen. Eu sou Aline Nunes e o Júri Popular é o tema do Em Tese de hoje. And just remember that this has to be 12-0 either way. That's the law. Okay, are we ready? All those voting guilty, please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's 11 guilty. Those voting not guilty? 1. Right. 11 guilty, 1 not guilty. Well, now we know where we are. Boy, oh boy, there's always one. So, what are we doing now? I guess we talk. O júri popular brasileiro funciona de forma diferente daquela que acabamos de assistir. Aqui, os jurados votam secretamente e são proibidos de falar ou discutir sobre o caso. A incomunicabilidade dos jurados no Brasil foi o tema da tese de doutorado do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e professor da UERJ, Paulo Rangel. Eu também recebo aqui no estúdio o advogado criminalista e também professor Samuel Rangel. Sejam bem-vindos ao Em Tese, é um prazer tê-los aqui. Muito obrigado pelo convite, prazer é meu. Eu gostaria de te perguntar por que você decidiu estudar no teu doutorado essa questão da incomunicabilidade dos jurados no Tribunal do Júri Brasileiro. Porque a minha experiência no júri, ao longo de 15, 17 anos trabalhando, fazendo o júri, eu percebi que nós regredimos. Ou seja, durante o Império Brasileiro, em 1822 até 1938, o júri se comunicava entre si, os jurados se comunicavam entre si. Ou seja, nós tínhamos a comunicabilidade do júri. Quando vem o golpe de Getúlio Vargas, a partir dali, através de um decreto, se cala, se silencia o júri. E até hoje, o júri é silenciado. E aí me deu curiosidade de investigar o porquê que em plena monarquia, em pleno Império Brasileiro, você tem um júri se comunicando, nos outros países você tem um júri se comunicando, o Brasil adota e depois muda. E aí você percebe, numa investigação científica, de que o que se deu no Brasil foi exatamente a intervenção autoritária do Estado aonde se devia produzir democracia, que é a decisão do júri. Samuel, você estudou também, estuda muito esse tema e já participou de mais de 300 júris. Essa falta de comunicação afeta de alguma forma a decisão desse corpo de pessoas? Veja bem, Aline, primeiro eu quero dizer que estudei a obra do Dr. Paulo Rangel e é um primor técnico pela informação que traz, por tudo que traz, é fantástico, é um instrumento necessário para qualquer advogado ou promotor que queira trabalhar no júri. Porém, a minha visão ela acaba sendo um pouco mais prática, né? E nessa visão prática, eu ouso dizer que eu jamais poderia discordar do Dr. Paulo. Mas eu tenho certo receio, eu gostaria de ponderar algumas coisas acerca da incomunicabilidade ou da comunicabilidade. A impressão que eu tenho
Que a incomunicabilidade, ela remete o jurado a um momento íntimo. E é nessa intimidade do psique exclusivo do jurado ali, né, do jurado, que teria, então, no seu íntimo, valores de justiça, né, seria ali que ele teria condições de forma isenta, sem receber qualquer pressão, sem qualquer influência, aí sim votar. Porém, é lógico que isso às vezes permite erros, e os erros acontecem, né? Creio que o júri deva evoluir, está mais do que correto, toda a obra em si é um primor e não tenho a menor dúvida, inclusive no que se refere a 12 jurados. A amostragem de 7, que foi inclusive do Getúlio Vargas, uma amostragem de 7 não diz nada. E o 4-3, doutor, é a maior tortura que se pode fazer, não só por um advogado, para um promotor, para um juiz, mas é para o direito, Porque 4-3, uma dúvida há. 4-3 não poderia ser, de forma alguma, uma sentença, advir uma sentença condenatória de um 4-3. Por isso, até muito bem citado no livro dele, a tal da maioria qualificada, que seriam os 10 de 12, 10 em 12. Eu creio até que a maioria absoluta, 8 em 12, poderia ser razoável também. O número de jurados vai ter que aumentar. Isso, sem dúvida nenhuma, porque é uma amostragem muito pequena. E esse 4-3 mata qualquer advogado mesmo. E, Paulo, na sua visão? Na minha visão, o número de jurados realmente tem que aumentar. E aí eu volto. Nós tínhamos no Império 12 jurados. Até um profissional amigo disse, mas, Rangel, já é difícil nós arrumarmos 7. Onde é que vamos arrumar 12? Eu digo a ele, mas como é que em pleno século XXI, em 2013, por exemplo, eu não consigo arrumar 12, se no Império, que a população era menor, tudo era menor, eu tinha 12. Ou seja, isso é questão de vontade política. Se você quiser, se o Estado quiser mudar a lei e instrumentalizar o Poder Judiciário para que ele tenha condições de chamar 12 pessoas, ele vai ter. Então, essa é uma questão de opção política. E é o que o doutor Samuel está colocando com muita propriedade. Ali é um lugar de sensibilidade da liberdade do outro. É ali que você está lidando com um dos bens jurídicos mais importantes que nós hoje temos, que é a discussão sobre a vida de quem foi e a liberdade de quem fica. Então, se você admitir que 7 pessoas podem decidir isso por 4 votos a 3, isso é uma dúvida quase que aritmética. 12 votos, seja numa maioria qualificada ou não, já aumenta muito mais a possibilidade de você ter uma decisão que efetivamente emana do povo. Então, eu defendo não só o aumento do número de jurados, mas principalmente a possibilidade dessas pessoas que ali estão, e só elas, entre elas, discutirem a causa. Nós aqui fora não vamos saber quem votou contra ou quem votou a favor, porque isso é sigiloso. E aí alguém diz assim, mas como é que eles vão fundamentar essa decisão se o voto é sigiloso? O voto é sigiloso para mim, cidadão que estou aqui fora aguardando o julgamento, mas não para eles. Então, eles vão decidir, seja pela condenação ou absolvição, com base naquele material que foi apresentado pelas partes. E vão dizer, nós estamos absolvendo porque o laudo de confronto balístico ele é inconclusivo. As testemunhas não foram seguras, elas mentiram. Ou eu vou condenar porque tem um laudo, porque as testemunhas falaram a verdade, eu senti. Enfim, isso é simples, isso qualquer pessoa pode fazer. Então, não vejo razão para você impedir que eles tenham que fundamentar. É claro, posso ter um problema de influência de um jurado sobre o outro? Posso. Tivemos na história do Manuel da Mota Coqueiro, durante o Império, em que no júri dele houve influência de um jurado e ele acabou indo para a forca, pena de morte. Isso pode acontecer, mas eu acho muito pior nós não termos a comunicabilidade e acontecerem injustiças, como hoje acontece, do que efetivamente uma influência. Isso é uma matéria que tem que ser discutida. Nós preparamos uma reportagem para explicar o funcionamento do júri popular brasileiro. Vamos assistir. O clima é de tensão no Tribunal do Júri de Curitiba. Todos aguardam o começo do julgamento. A ré é suspeita de matar a colega de trabalho por vingança. A acusada responde por homicídio triplamente qualificado, um dos crimes julgados pelo povo.
A Constituição vai dizer que são os crimes dolosos contra a vida. Que crimes são esses? O delito de homicídio, o delito de infanticídio, né? A mãe que mata o filho, aquela situação pós-parto, enfim, que não é depressão pós-parto, né? Estado puerperal, problemas também aí, confusões mesmo na hora do julgamento. Aborto, hoje com uma diminuta capacidade de julgamento, porque tem um outro benefício legal que vai abranger a mãe, então só o terceiro que pratique o aborto sem consentimento ou com consentimento viciado que acaba indo para o tribunal do júri, instigação e induzimento ao suicídio. Neste tipo de julgamento, quem decide se o réu é culpado ou inocente são os cidadãos comuns. Mas será que as pessoas sabem como funciona o júri popular? Não sei. Não, tenho muito pouca informação. Não. E isso é publicado? Ou eu sou a pessoa mais leiga que você já viu? Não, eu também não estou sabendo. Funciona assim. Um grupo de pessoas é convocado a participar. Os escolhidos não podem ter antecedentes criminais e nem parentesco com os envolvidos no processo. No dia, o juiz sorteia os 7 integrantes do Conselho de Sentença. Promotoria e defesa podem dispensar 3 sorteados cada. Depois da formação do conselho, os jurados ficam isolados e impedidos de se comunicar entre si ou com pessoas de fora. No fim, o júri se reúne na sala secreta e decide se o réu é culpado ou inocente. Quem dá a sentença é o juiz. Eu acredito que a comunicação entre os jurados, a troca de ideias para chegar a esse consenso é importantíssima. Eu sou favorável a isso. Mostrar um outro ponto de vista, ver o outro lado, 10 pessoas, 15 reunidas, vale mais do que a minha. Eu só estou ali com a documentação, com o papel e com os fatos, né? E o outro também. Então, de repente, se houvesse um consenso, seria melhor. Porque às vezes um ponto que você não entendeu bem, o outro entendeu, e é melhor uma conversa. Paulo, na sua tese, você chega a comentar que em alguns países ser jurado é considerado algo que é um direito e também um exercício de cidadania. No Brasil parece que não é bem assim, né? No Brasil você é obrigado a ser jurado. Claro que existem as exceções das pessoas que, uma vez convocadas, se elas estiverem dentro daquela situação dita pela lei, elas poderão sair. Então, uma mulher chega lá com 8 meses de gravidez, ela não pode sentar ali e ficar horas e dias. Um militar, ele está excluído. Enfim, a lei elenca quais as pessoas que podem ser dispensadas. Fora isso, o cidadão, uma vez convocado, está obrigado. Isso é ruim, porque isso não dá a ideia de legitimidade que o júri tem que ter pelas pessoas exercerem o seu direito. Nos Estados Unidos é um direito do cidadão, ele procura o júri porque ele quer participar. A visão de cidadania é completamente diferente. Aqui nós obrigamos a pessoa a participar. Por via de consequência, muitas vezes ela chega de má vontade. Eu já tive um caso de um jurado que ele falou para mim, eu fui chamado para ser jurado e eu não queria. E aí, o que você fez? Eu condenei todo mundo, já que eu estou lá, já que eu não posso ficar em casa descansando, sentou ali é culpado. Veja que loucura. Isso influencia diretamente o seu trabalho, né, Samuel? Totalmente, totalmente. Em algumas situações, você antes até de pedir a dispensa de um jurado por uma questão técnica, por exemplo, eu teria, não é o caso normalmente, mas eu gostaria de ter um corpo de sentença formado por pessoas de mais idade. E começo a ser sorteado, de repente, eu não posso escolher um jurado de mais idade, justamente por quê? Porque ele já me adiantou na chegada do júri, que disse, olha, eu não quero trabalhar hoje, porque eu não quero ser jurado hoje, porque eu tenho um trabalho, eu tenho isso, vai atrasar tudo. Realmente, certo? Isso cria uma indisposição do jurado, que é, inclusive, prejudicial, não só para a defesa, mas para a acusação e para o próprio trabalho também. Porque são longos os julgamentos. Normalmente, nós temos aí, basicamente, de 6 horas em diante. Nós já chegamos a fazer ininterrupto julgamento de 32 horas. Entende? Então, para você ter um jurado durante 32 horas, entendendo o que está acontecendo, prestando atenção e disposto, realmente teria que ter esse senso de cidadania, esse patriotismo, você perceber que efetivamente se está prestando um serviço para a sociedade, né? Mas não é o que a gente percebe mesmo. Vamos fazer um breve intervalo. O Em Tese sobre o Júri Popular volta já.
Em Tese de hoje discute o júri popular brasileiro. Os meus convidados são o desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro, Paulo Rangel, e o advogado criminalista Samuel Rangel. Paulo, no primeiro bloco a gente conversou um pouco sobre de que maneira que a atitude do jurado influencia na decisão. Você tem alguma história interessante para contar nesse sentido, de como que às vezes a má vontade, ou a falta de consciência, ou a falta de informação influencia na decisão dessa pessoa? Tem vários exemplos. O primeiro é o preconceito. O jurado que parte do pressuposto de que aquele indivíduo mora na favela, é pobre, é negro, ele logo matou. E eu vi isso quando terminei de fazer um júri, a jurada me parabenizou e disse: doutor, agora imagina se ele não foi o autor do crime. Morando na favela, é claro que foi ele que matou. O jurado ao lado deu um pulo, falou: peraí, eu moro na favela também, eu sou motorista de ônibus, eu não sou vagabundo, não sou marginal, minha família toda... Enfim, fez um discurso em defesa das pessoas de bem, que correspondem à maioria esmagadora, que moram na favela. Ou seja, o preconceito. O segundo é exatamente a má vontade. O indivíduo está ali porque ele está obrigado. Ele não está ali porque ele gostaria de participar e dar sua contribuição na justiça. E aí, uma vez obrigado, o resultado não é efetivamente aquele que as partes gostariam que fosse. Ou ele condena porque ele está de má vontade, ou ele absolve porque ele quer ir embora logo. O outro foi um jurado que tinha uma determinada religião. Ele disse que só quem condena é Deus. E aí, no final, quando o juiz recolheu o voto dos 7, caíam sempre 8 cédulas. Ué, 8? Alguém deixou cair, vota de novo, 8. Peraí, preste atenção, vota de novo, 8. Alguma coisa está errada, o que está acontecendo? Ele levantou a mão e falou: eu sou da religião tal e eu não posso condenar, só Deus. Isso já eram 4 horas da manhã, num júri que começou 9. O que significa dizer? O júri está anulado. Então, você tem que explicar aos jurados, você tem que perguntar a ele se ele quer participar. Ele tem que procurar a justiça porque ele quer dar a sua cota de contribuição e não porque ele é obrigado. Quando você obriga, quando você impõe, o resultado não é favorável. Samuel, se as regras fossem diferentes, essa realidade também poderia ser diferente? Não há dúvida que é necessário repensar o júri e mudar, né, a normatização dele. Isso nós não temos a menor dúvida. A questão também é que nós temos que ter consciência de que o que é disposto hoje para os jurados também não é suficiente. Porque hoje em dia o jurado passa às vezes 12, 18 horas no julgamento, né, recebe um cafezinho, algumas bolachinhas, um almoço de marmita, desculpe, o tratamento não é o adequado. Lógico que também por uma questão de estrutura, não existe estrutura para isso. Nós hoje estamos com um plenário para 2 varas. Então, uma vara utiliza o plenário na primeira quinzena e outra vara na segunda quinzena. Parece brincadeira, mas essa é a nossa realidade. As condições não são ideais. A pessoa já chega mal-humorada, já chega, né, indisposta para aquilo que vai fazer. É lógico que a intenção de ouvir as partes é nenhuma. Eu quero ir embora. Quanto menos promotor e advogado discutirem, melhor. Certo? E esse é o grande prejuízo. Porque aqui, principalmente em Curitiba, em Goiânia, em outras cidades que eu já fiz também, nem tanto. Mas aqui em Curitiba a verdade é a seguinte, que o réu já entra condenado. O advogado tem que ter ciência de que o que ele vai ter que fazer é reverter esse quadro. O quadro inicial é esse, porque há o preconceito. O júri, inclusive, muito bem mencionado na sua obra, o júri hoje não reflete a nossa sociedade. Hoje, quem são os jurados aqui em Curitiba é classe média, classe média alta, o funcionário público, as pessoas que têm, de certa forma... E os réus? Exatamente. E o réu não. O réu, todos eles, né, moram, né, todos não, mas a grande maioria mora nesses bolsões purulentos da pobreza, como falava o doutor Luiz Arpelon, magnífico juiz de direito que tem, desembargador aposentado. E moram, então, eles não há essa identidade. E o cidadão já vem, inclusive, normalmente do presídio, algemado, vestido de laranja, cabelo raspado, com os olhos que só o presídio sabe dar, né? Aquele olhar específico de preso, de quem está sofrendo horrores e tudo mais. Lógico que a tendência é condenar. E você não conseguir estabelecer um diálogo com o jurado, se o jurado não estiver disposto a ouvir, é terrível. Doutor Daniel Avelar, da segunda vara, fala, tem que ouvir a defesa agora. Se eles ouviram a acusação, agora vão ter um ouvido para cada um, porque realmente a disposição não é boa. Paulo, a sociedade brasileira caminha para uma mudança?
Não, porque a sociedade brasileira, no que tange ao júri, como você muito bem mostrou, nem sabe o que é o júri. Só sabe que é um júri que um dia foi chamado, participou e existe o júri. Mas o povo mesmo não sabe o que é o júri. E aí nós temos que fazer o quê? Informação, nós temos que informar. Por isso que eu acho que eu gostaria até de parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo, porque isso vai ser divulgado, as pessoas vão ter conhecimento de que existe Tribunal do Júri. Só sabem que existe o júri porque mataram o fulano, saiu na imprensa e ele vai para o júri. Mas como é que é a estrutura desse tribunal? Como é que isso funciona? Eu posso ir lá participar, eu tenho que esperar, eu tenho que ser chamado? As pessoas não sabem. E o legislador também tem muito má vontade em alterar a legislação processual penal para dar uma nova roupagem ao júri. Não sei por quê. Ou talvez saiba, e a realidade é essa, porque o júri é um momento de tensão. O júri é um instrumento de controle popular. Através do Tribunal do Júri, eu controlo a sociedade. Então, você mexer naquilo é um momento de tensão. Então, não há uma vontade política de, não, vamos estruturar o júri de forma a ele ser efetivamente a realidade de um tribunal popular, ou seja, em que as pessoas, o povo em si, participa das decisões dadas e proferidas pelo Estado. Hoje, Samuel, existe aqui no Paraná alguma tentativa nesse sentido ou não? Não, porque a lei ela vige no país inteiro, né? Nós dependeríamos de mudanças, efetivamente, na lei, certo, que vige no Brasil inteiro. Se ela é vigente, né, no Brasil, acaba, né, por consequência, sendo aplicada aqui. Mas eu vejo, pelo menos que daí já na legislação infrapenal, nós teríamos o quê? Alguns benefícios aos jurados deveriam ser dispostos. Por exemplo, a questão de reconhecer o serviço, né, de jurado como um serviço de utilidade pública e reconhecer isso, por exemplo, em concursos, né, em prova de títulos, tudo mais. Eu acho que havia, até hoje em dia, não se ouve falar mais nisso, mas o prisão especial em caso de necessidade. Hoje, nós nem temos prisão especial para quem já existe, né, para quem a lei já garante, que dirá para o jurado. Então, nós teríamos que melhorar, de alguma forma, né, o reconhecimento dessa prestação. E isso eu acredito que pode ser feito de forma infraconstitucional. Aí, nesse ponto, eu creio que tenha que desenvolver, mas principalmente a mudança tem que vir. Mas não uma mudança populista. Né? Não vamos mudar o júri para ele punir mais. Não, para ele punir melhor. E punir melhor, às vezes, certo? É absolver o inocente e é punir bem o culpado. Julgar melhor. Nós temos que melhorar a instituição, não os resultados. Agora, no nosso país, a gente percebe também que a mídia tem um papel bastante presente quando a gente fala em júri popular. Como que você percebe isso, Paulo? Não há dúvida de que o papel da mídia ele é importante para divulgar os fatos, mas também, às vezes, dependendo de como que ele é realizado, ele condena o acusado antes do acusado entrar em júri. Dependendo da forma que você anuncia aquele julgamento, noticia aqueles fatos, ele já chega condenado. Exemplo clássico, em 1994, talvez, escola base em São Paulo, em que a imprensa caiu de pau em cima, denunciou, mostrou e todo mundo era inocente, não tinha nada daquilo. Mas as pessoas já foram condenadas, já perderam suas vidas, já estão doentes com tuberculose, muitos morreram, ganharam indenizações que não deu para recompor a vida. Por quê? Porque o julgamento feito pelas pessoas daquilo que viu na imprensa é fulminante. Então, o Tribunal do Júri ele acaba sofrendo influência disso. Quando você chega no júri e mostra as matérias, as reportagens que foram feitas acerca daquele fato, você impressiona os jurados. Então, isso é uma coisa que teria que se repensar, mas que você fica naquele limite, né? A liberdade de imprensa, que deve ser assegurada, com a privacidade e imagem das pessoas, que também devem ser preservadas no Tribunal do Júri. Você filmar um julgamento, por exemplo. Quando você filma um julgamento, você já está condenando o réu. E, às vezes, ele não quer ser filmado porque ele tem o direito à sua privacidade. Mas a Constituição, lá no 93, inciso 9, ela vem e ressalta o interesse público à informação diante do direito à imagem dele. Foi a emenda daquela reforma política, reforma do judiciário que foi feita. Samuel, como que a imprensa deveria agir? Aline, eu acho que esse caso que nós estamos vivendo hoje na mídia ele pode relatar bem isso. Num primeiro momento, 4 suspeitos desse crime bárbaro em Colombo, né?
4 suspeitos são presos, o caso está elucidado, a imprensa desencadeia toda uma revolta popular contra o que foi feito, porque realmente, da forma narrada, era um absurdo, era uma barbárie o que foi feito com a menina. Agora, num segundo momento, a imprensa vem e traz a notícia do quê? De pulsos cortados até o osso, em função das algemas, choque elétrico, várias lesões, inclusive, de ordem sexual, inclusive, e levam, então, desmoralizam totalmente o trabalho da polícia. Veja, a imprensa, ao mesmo tempo que condenou eles inicialmente, ela absolveu no segundo momento. Esse caso vai dar o quê? Nós, efetivamente, não temos a menor condição de ter qualquer previsão acerca desse caso, porque tudo que foi feito nele, seja a confissão, seja a tortura, já foi desmoralizado. Ou seja, pela vontade de divulgar rápido, e principalmente alguns polos da mídia em si, normalmente é aquela atrelada aos noticiários policiais, ela parece que ela lida muito mal com isso, né? Usa o horror do público como forma de conseguir audiência, desperta, junto, né, com a revolta popular, um interesse naquele assunto. Acontece também naquele caso de São Paulo, né, do Marcelo. Então, nós percebemos isso e, realmente, uma parte da imprensa vem influenciando de forma negativa. Eu acho que a informação tem que ser passada, mas a informação tem que ser passada com critério, com ética. Essa questão do embate entre o poder, né, e o dever tem que ser resolvida sempre pela questão ética. É lógico que isso parece um pouco utópico, porque os índices de audiência são mais importantes do que, efetivamente, a liberdade ou a solução do caso Tainá, pelo menos aos olhos deles. Mas eu percebo, de forma grave, que uma parte realmente da imprensa vem destruindo, efetivamente, com tudo que interessa ao Tribunal do Júri, enquanto instituição. Paulo, para finalizar, eu queria saber de que maneira que o seu trabalho de doutorado ajuda a, de certa forma, indicar uma luz para a solução desse problema, dessa questão do júri popular no Brasil. Eu, quando fiz o trabalho e publiquei, divulguei, entreguei às autoridades que penso serem importantes e competentes do Congresso Nacional, na área do Executivo, para dar uma proposta de mudança da legislação. Foi feita uma reforma processual penal, aliás, existe o projeto de reforma do Código de Processo Penal, existe o aumento do número de jurados, inicialmente para 12, depois numa emenda para 8. A incomunicabilidade entra na reforma. Me disseram que não vai ser aprovado, mas está lá a comunicabilidade, ou seja, os jurados poderão se comunicar entre si. Eu fiquei feliz com essa ideia do projeto, porque é uma tese nossa que nós estamos sustentando no trabalho e que, de uma certa forma, foi acolhida. Se vai ser aprovado ou não no Congresso Nacional, é uma discussão que os parlamentares devem travar. Mas houve, de nossa parte, essa colaboração e o anteprojeto, hoje projeto de reforma do Código de Processo Penal, adotou essas duas teses. Paulo, Samuel, eu agradeço imensamente a presença de vocês na Em Tese de hoje. Nós aqui agradecemos, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Aline, também, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. O Em Tese de hoje fica por aqui, mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de doutorado do Paulo Rangel, ele está disponível no banco de teses da UFPR, que aparece aí na sua tela. O Em Tese fica por aqui, mas se você quiser rever este e outros programas, também é possível no nosso site. A gente se vê novamente na semana que vem. Eu espero vocês. Até lá!